Olá, avaliador. Meu nome é Jarbas, sou instrutor de educação profissional, sou também professor universitário. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar participando desse processo seletivo, com muita expectativa que eu seja um dos selecionados, porque eu desejo fazer parte dessa equipe e contribuir também, assim como já contribuí há muitos anos, né, e contribuo atualmente há muitos anos com outras duas grandes instituições de educação. Então espero aí atender todas as exigências, todos os requisitos e demonstrar um pouquinho aqui da minha aptidão como docente, como instrutor, ok? Falando um pouquinho sobre mim, né, mas acredito que já devam ter olhado no currículo, mas eu sou docente, atualmente eu atuo no Senai, já há 10 anos como efetivo e 2 anos como terceiro. Então mais de 12 anos aí atuando no Senai. Atuei já com turmas de ensino de qualificação, ensino técnico e também aprendizagem. E atualmente também sou docente universitário na UEG, no período noturno, tá? Então espero aí estar agregando o máximo possível, passando um pouquinho dos meus conhecimentos, trazendo esse tema tão importante aí para essa microaula. Bom, iniciando o nosso tema então, o tema que foi proposto por vocês, avaliadores, foi o planejamento estratégico, conceitos e aplicações práticas em pequenas empresas, né? Então eu trouxe um pouquinho desse tema sintetizado, é claro, né? Porque 20 minutos a gente sabe que é só para ter um padrão, né? Um parâmetro, uma noção do que é o tema, então procurei trazer da forma mais simples e clara possível para vocês esse tema, mas é um tema que eu gosto muito, já trabalhei em diversas oportunidades com várias turmas, tanto no ensino superior quanto no ensino profissionalizante. É um tema muito importante dentro da gestão também, digamos que é um dos temas essenciais também para o desenvolvimento de uma empresa, desde a parte de fundação até a parte mesmo de consolidação dos negócios de uma empresa. Então, vou trazer o máximo possível de informação aí dentro desses 20 minutos. Bom, então, para a gente iniciar falando um pouquinho sobre planejamento estratégico, então eu dividi esse tema em 6 tópicos. Tá? Então, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a introdução ao tema, dar uma breve explanada, depois já entraremos com os conceitos básicos, os fundamentais, então quero trazer alguns conceitos simplificados também para vocês, falar um pouquinho sobre quais são as etapas para desenvolver um planejamento estratégico. É claro que o tema é voltado para pequenas empresas, tá? Mas a gente sabe que o planejamento estratégico ele abrange não só as pequenas empresas, mas as grandes corporações também. Então, ele serve para qualquer porte de empresa, qualquer tamanho. É claro que adequado à sua necessidade, tá? Então, vou abordar um pouquinho isso também. Falar sobre os desafios que as empresas enfrentam e têm enfrentado, e principalmente muitos desses desafios eles são melhor superados quando a empresa possui um bom planejamento estratégico. Então, eu separei até alguns dados para demonstrar isso. Aí depois nós iremos concluir esse tema, fazer o fechamento e, por último, vou deixar algumas referências de onde eu extraí essas informações, tá? Então, continuando aí, nós temos aqui, para a gente entender melhor o planejamento estratégico, é essencial para o sucesso empresarial, fundamentalmente, tá? Empresas que planejam, elas têm 30% mais chances de prosperar. Então, isso já foi levantado, esses dados. Então, inclusive, eu consultei fontes atualizadas, como o IBGE, para trazer esses dados atualizados para vocês. Então, já é nítido que empresas que fazem o seu planejamento estratégico de maneira adequada e executam também, que não é só desenvolver o planejamento estratégico e não executar esse planejamento, tá? Mas que executam de maneira adequada, elas têm 30% a mais chances de prosperar nos negócios, tá? Então, nós vamos explorar esses conceitos fundamentais e aplicações práticas, abordando essas estratégias de implementação nas empresas, tá? Então, é o que eu trago aqui para vocês. E aí, quais são os conceitos fundamentais, então, de planejamento estratégico, tá? Então, é um processo sistemático, ou seja, a gente tem uma empresa, uma organização como um sistema, né? Então, tanto é que as empresas elas possuem setores, áreas de atuação, segmentos. Então, quando a gente analisa uma empresa, pode ser até uma empresa pequena, a gente vê que ela funciona como um sistema, tá? Então, esse processo de elaboração e implantação do planejamento estratégico, ele vai envolver a empresa como um todo, como um sistema que ela é, e define a direção e a tomada de decisões que vão, de fato, proporcionar uma visão clara e foco nas prioridades do negócio. Tá? Então, esse é o conceito fundamental aí de planejamento estratégico. Aí eu trouxe mais algumas informações para a gente complementar esses conceitos. Então, primeiro, ele deve ser compreendido como um conjunto de processos, né? Então, ou seja, o planejamento estratégico ele é um processo maior que envolve várias etapas, né? Ou vários processos menores para se atingir aquilo que é esperado.
E é um processo contínuo também, né? Então a empresa ela vai desenvolver inicialmente seu planejamento estratégico, colocar ele em prática e ir aperfeiçoando esse planejamento estratégico com o passar do tempo. Inclusive a empresa pode até definir de quanto em quanto tempo ela vai trazer melhoria ou reformular esse processo de planejamento estratégico, tá? E é sistemático porque, como eu já disse, né, envolve todo o sistema da empresa, que concentra atenção, recursos e esforços da empresa em um caminho para que ela se organize e atinja um objetivo. Então ela vai otimizar e equilibrar esses recursos, distribuir de maneira adequada para conquistar aquilo que deseja. Então, aí a gente tem o segundo passo, que é a alocação transparente desses recursos, né? Então, a empresa entender como que esses recursos que ela possui estão distribuídos, e a gente sabe que a empresa possui vários recursos, que são eles financeiros, materiais e humanos, né? Os três principais, mas a gente tem outros também, como recursos tecnológicos, recursos patrimoniais, tá? Então, é o equilíbrio e a alocação adequada desses recursos, tá? Para que as ações que foram previamente analisadas, discutidas e definidas sejam implementadas. E aí o terceiro e último passo é comprometimento dos funcionários com ações. Então, os funcionários e todos os participantes, diretos e indiretos da empresa, eles precisam entender a importância desse planejamento estratégico e quanto ele vai auxiliar, digamos assim, a nortear as ações de cada um, tanto na parte individual quanto na parte coletiva, em grupo, tá? Então, a nortear essas ações, metas e objetivos dos quais eles participaram desde a fase do levantamento de dados, então todos participam, que é o passo inicial para o planejamento estratégico, até a geração de ideias, que todos podem contribuir também, e a finalização aí desse planejamento, tá? Então, basicamente, esses são alguns conceitos fundamentais aí de planejamento estratégico. E por que então as empresas devem implementar um planejamento estratégico? O que isso vai trazer de benéfico, tá? Então, os objetivos que vão proporcionar uma visão clara e foco nas prioridades do negócio, porque às vezes a empresa, principalmente aquela empresa que vai atuar em diversos segmentos, ela muitas vezes não consegue visualizar quais serão as prioridades ou o que vai trazer maior retorno dentro do seu ramo de atividade. Então, o planejamento estratégico ele vai elucidar isso, tá? E os benefícios são o crescimento sustentável que a empresa vai possuir, porque a gente sabe que um planejamento adequado ele vai fazer com que a empresa cresça em organização, né, sem desordem, que muitas vezes acontece, empresas que crescem rápido demais, por exemplo, tá? Se não tiver um planejamento, ela acaba, ao invés dela crescer, ela acaba diminuindo o seu tamanho ou não explorando o potencial que ela possui, tá? E a vantagem competitiva e a alocação eficiente de recursos que já foi comentado, tá? Então, esses são os principais benefícios. E aí, quais são as etapas, então, que a empresa deve seguir? É claro que isso aqui eu trouxe de uma forma bem simplificada, tá? Porque se a gente for aprofundar mais no tema, a gente vai encontrar mais informações relacionadas a isso, mas de forma mais simples possível, né? Eu dividi em 4 etapas aqui o planejamento estratégico. Então, o primeiro delas, né, que é o principal, é o diagnóstico, né? Então, primeiro a empresa precisa, nessa fase, avaliar o seu cenário atual, como que ela está inserida dentro do mercado e como que esse mercado está se comportando atualmente, tá? Incluindo o quê? Fazer análises internas e externas, que é o que a gente também conhece, né? Tem uma ferramenta bem bacana que auxilia as empresas e gestores a desenvolverem essa análise interna e externa, que é a ferramenta de análise SWOT, tá? Que quando a gente fala de análise interna, é identificar as suas forças e fraquezas, né? Então o que a empresa possui de mais forte, aquilo que, digamos, impulsiona os seus negócios, e as fraquezas são o que pode atrapalhar, né, na parte interna. E quando a gente fala de externas, né, a gente tem as oportunidades e as ameaças, que é o que a gente analisa do mercado e onde a empresa está inserida dentro desse mercado. Quais são as oportunidades que são oferecidas ou podem ser visualizadas dentro desse mercado? Quais são as ameaças, né, que uma empresa pode ter dentro desse mercado? Então a empresa se prepara tanto para explorar essas oportunidades e lidar com as ameaças que possam surgir. Depois do diagnóstico, nós temos a fase de formulação, né, que é a organização onde vai ser definida a missão, visão e valores, que é uma das coisas que a gente vê em muitas empresas, principalmente em empresas maiores, tá? Que é muito importante também para justamente trazer o planejamento estratégico como parte essencial da empresa, onde os colaboradores vão ter ciência todos os dias, né, de quais são esses norteadores, né, missão, visão e valores, para estabelecer as metas e objetivos estratégicos, tá? Então, nessa segunda fase vai ser formulado planos de ação e, inclusive, implementar esses planos de ação com o objetivo de alcançá-los, tá? E o plano de ação ele pode também ser individual, pode ser por setor ou área de atuação, ou pode ser um plano de ação geral também, que envolva todos os departamentos e todos os colaboradores da empresa, tá? E aí depois nós vamos para a terceira fase, que é a parte de implementação, e colocar em prática aquilo que foi planejado, tá? Então, as estratégias e planos de ação são colocados em prática, envolvendo a alocação de recursos e a coordenação de equipes, né? Então, nessa fase,
todos os colaboradores envolvidos, eles precisam estar muito alinhados, né, para que essa implementação ela saia conforme foi planejado. E aí vem o quarto e último passo, que é o monitoramento. Isso aqui cabe muitas vezes aos gestores esse papel, tá? Fazer com que todas as etapas e todas as fases sejam acompanhadas de perto, tá? Inclusive hoje nós temos softwares que fazem esse auxílio, né, que prestam esse auxílio aos gestores para fazer todo o acompanhamento usando aí de indicadores, tá? Então a empresa acompanha os resultados, avalia o desempenho e ajusta as estratégias conforme necessário. Então é importante deixar claro que o planejamento estratégico ele deve ser flexível, porque conforme for sendo executado, se identificou alguma falha ou algo que precisa ser corrigido ali no decorrer do processo, ele vai sendo reajustado, o planejamento estratégico, tá? E para isso utiliza-se, mais uma vez, de indicadores de desempenho e outros mecanismos de monitoramento, tá? Então pode, inclusive hoje, utilizar a inteligência artificial para isso, né? Para auxiliar o monitoramento aí por parte dos gestores, tá? E aí, avançando, nós temos aí os desafios comuns e como a empresa deve superar esses desafios, né? Principalmente por parte dos gestores. Então, o primeiro desafio que as empresas geralmente possuem é a falta de tempo, tá? Então, como que a gente supera a falta de tempo dentro das empresas, né? Reservando horários fixos para esse planejamento. Então, cada gestor vai determinar qual é o horário ali que vai ser feito esse planejamento e, inclusive, inserir o planejamento estratégico dentro desse horário reservado, tá? Depois, nós temos a mensuração de resultados. Como que eu vou superar esse desafio, né, da mensuração, como mensurar os resultados de uma empresa? Utilizar ferramentas simples de análise de dados, então pode utilizar desde uma planilha no Excel, gerando gráficos de indicadores, quanto um software mais avançado. Então, se a gente fala de uma empresa de pequeno porte, por exemplo, que é o nosso foco aqui, pode ser usado aí um Excel, né, que é um programa relativamente simples e barato, tá? Que pode ajudar bastante aí a fazer essa análise e mensuração dos resultados, ok? Recursos limitados, como que uma empresa lida com esse desafio, que eu sei que muitas empresas, principalmente pequenas e que estão iniciando os seus negócios, e tem que lidar com isso, né? Priorizar iniciativas de maior impacto, né? Então aquilo que vai gerar maior resultado, ser prioridade dentro da empresa. Então dentro do planejamento estratégico já tem que determinar isso, né? Qual dos serviços ou produtos que a empresa oferece que geram maior resultado, então priorizar esses produtos, tá? E resistência à mudança, né, que muitas vezes possuem, porque o planejamento estratégico, muitas vezes ele vai promover mudanças, não só mudanças de mentalidade nos colaboradores, mas mudanças também de atitude e postura, tá? Então promover uma comunicação clara vai lidar com essa resistência à mudança, né? Explicar direitinho o que é o planejamento estratégico, quais são ali os benefícios e o que vai gerar de resultado esse planejamento, né? E engajar a equipe para atingir esse resultado, ok? E aí nós temos algumas estatísticas positivas aí relacionadas ao planejamento estratégico. Lembrando que esses dados eu coletei nos principais sites aí nossos de estatística, como o IBGE e o Sebrae, tá? Eu usei muita informação do Sebrae, que hoje é uma entidade, assim como o Senac, o Senai, são entidades do Sistema S, mas o Sebrae hoje é o que está ligado a pequenas empresas, tá? Como um todo. Então, quais são os principais dados que eu encontrei, né? Hoje, 15% é o aumento médio em produtividade com o acompanhamento regular de KPIs, que são indicadores chaves de desempenho, né, ou Key Performance Indicators. Tá? Então, hoje, se uma empresa só fizer esse acompanhamento dos indicadores de produtividade, ela já consegue ter um aumento de 15%, tá, na sua produtividade, porque fazendo o monitoramento desses indicadores, a empresa já consegue analisar, o gestor principalmente, consegue analisar o que precisa ser melhorado, tá? Então, só fazendo isso já gera 15% de produtividade. E aí nós temos também uma redução de custos em 10% de custo operacional após a implementação de controles estratégicos, de planejamento estratégico adequado, tá? Então já vai gerar uma redução de custos de 10%. Né? Então, esses são alguns dados aí que eu consegui coletar. E aí tem algumas estatísticas negativas também, né? Que 70% das empresas elas falham na implementação por falta de monitoramento. Então, muitas vezes a empresa desenvolve o planejamento estratégico, mas na hora de implementar, não faz o monitoramento para saber se aquilo realmente está surtindo efeito ou não. Então, os gestores eles não acompanham, né, a fase de implementação e até mesmo a fase de coletar os resultados, tá? Então, isso que impacta em a empresa, às vezes, não conseguir ter um bom desempenho. E não explorar, né, o planejamento estratégico. E aí nós temos também 20% das empresas no Brasil fecham ainda no primeiro ano. E um dos principais motivos envolve a falta de planejamento estratégico adequado. E esses dados, essa informação eu retirei do IBGE, né? Então podem consultar lá que vocês vão encontrar. Então um dado bem alarmante, né? Então
principal fator é porque as empresas realmente não desenvolvem, muitas vezes os gestores nem sabem, né, que existe planejamento estratégico, então falta realmente aí esse maior conhecimento aí por parte dos gestores, ok? E aí, como eu vou inserir isso na prática, né, definindo metas e estratégias? Primeira fase, então, é diagnóstico situacional. A empresa vai levantar qual o diagnóstico da sua realidade, avaliar onde a empresa está hoje em relação ao mercado. Depois, definição de objetivos, né, estabelecer essas metas mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. Né, então, deve ser sempre dessa forma. E desenvolver o plano de ação. Né? Então, basicamente, na prática, vai ser feito dessa forma. Tá? Então, criar estratégias táticas com cronograma e responsáveis. Tá? Então, basicamente, isso vai ser inserido na prática. E quando eu falei da análise do ambiente interno e externo, então é avaliar as forças, que são as qualidades que destacam a sua empresa, as fraquezas, que são os pontos que precisam de melhorias, então isso é a análise interna, e externa são as ameaças e oportunidades, que são ameaças, fatores externos que podem prejudicar a empresa, e as oportunidades, situações externas favoráveis. Ok? E aí, chegando à nossa conclusão, nós temos que instalar a cultura do planejamento estratégico é importante, pois cria na atmosfera da empresa um clima de profissionalismo, maior ainda com os funcionários, né, que são os principais impactados por isso. Clientes também conseguem visualizar esse planejamento estratégico, fornecedores e demais públicos. Então, o planejamento estratégico ele vai, digamos, envolver todos os profissionais aí que fazem parte desse sistema que a empresa está situada, né? Então, ele envolve todas as etapas e também todos os setores, tá? E aí eu deixo aqui minhas referências, né, que eu tirei do Sebrae, né, alguns sites também noticiando, mas meu principal fonte de pesquisa foi o Sebrae, e agradeço mais uma vez pela oportunidade, espero aí ser selecionado e estou à disposição para qualquer dúvida ou eventual informação, ok?